tem como pastor presidente, pastor Novaes Soares de Barros. Foi ali onde eu aceitei a Cristo, foi ali onde eu me batizei e foi ali onde eu tive o início do meu ministério. Tá? Então, para os irmãos que não me conhecem, a gente já se conhece de vista, né? Mas para ficar melhor, meu nome é Renan e quero dizer que eu estou muito contente de poder estar nesta casa, hoje fazendo parte dessa casa e feliz com a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Amém. Amém. E quando Deus ele começou a ministrar no meu coração acerca dessa palavra, o culto está maravilhoso, o culto está descendo uma unção tão grande que eu consegui chorar no corinho de fogo. Eu chorei no corinho de fogo. No corinho de fogo às vezes a gente fica animado, né? Fica alegre, pulando, saltitando, e eu chorei. Eu chorei porque a presença de Deus é muito forte nesse lugar. E Deus ele já foi falando desde o começo do culto, nos louvores, na visão que o pastor teve com a irmã, e o Senhor me levou a falar sobre ser humano. E o pastor, ele ministrou uma palavra no domingo. Quem esteve aqui, irmãos, foi uma palavra poderosa sobre, humanizar, as pessoas humanizando. Irmãos, ele falou sobre o profeta que ficou debaixo de um zimbro. E aquela palavra, ela veio de contra o meu coração, Cristo, porque por muitos anos da minha vida, eu estava embaixo de um zimbro. Por muitos anos da minha vida, eu declarei com a minha própria boca de que eu não ia mais pregar, de que eu não ia mais fazer a obra. Eu falei para Deus muitas vezes que não era para mim, isso não era mais para mim. Mas Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, sempre veio revelando a palavra dele a mim, sempre veio falando: meu filho, tu és querido, meu filho, eu tenho uma obra na sua vida, meu filho, o chamado que eu tenho na sua vida é grande. Ele poderia até, irmãos, respeitar a minha decisão, mas ele sabe que nós temos potencial na mão dele, e ele sabe o potencial que você também tem na mão dele. Então não rejeite o seu chamado nessa noite, não rejeite aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus veio me falar acerca de ser humano, e Deus me levou a falar sobre duas pessoas, eu vou ser bem breve, sobre Davi e sobre a viúva, que nós vamos ver daqui a pouco. Duas pessoas, uma que venceu as dificuldades, ela venceu as adversidades numa hora que ela estava passando por aquilo, ela conseguiu vencer. E a outra, na hora que a adversidade veio de contra a vida dela, ela se desesperou. E se nós olharmos aqui, em nosso meio, nós já devemos ter o quê? 250, 200 pessoas. Olhe um para o outro. Tem alguém igual a você? Existe alguém igual a você? Gêmeos não vale, tá? Se tiver gêmeos, não vale. Mas não existe ninguém igual. Mas existe algo em comum em cada um de nós. Existe algo em comum em todos nós que estamos aqui. Nós temos as mesmas lutas. Nós enfrentamos as mesmas adversidades. Só que reagimos de forma diferente. Nós reagimos de forma diferente. Naquilo talvez que eu tenho força para vencer, o meu irmão talvez não tenha a mesma força. Naquilo que eu tenho força para lutar e dizer Deus é comigo, talvez o meu irmão não tenha essa mesma força e fale Deus não é comigo. Mas nessa noite, Deus ele quer dizer que Ele é na sua vida, que Ele tem poder para entrar na sua vida e resolver qualquer circunstância que você esteja passando nessa noite. E eu quero entrar na palavra de Davi, irmãos, brevemente. Eu fico impressionado quando eu leio essa mensagem, essa palavra, porque Samuel, ele vai até a casa de Jessé. O Senhor instrui Samuel a ir até a casa de Jessé para que lá ele unja alguém a rei. Samuel faz como o Senhor diz, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé começa a passar os seus filhos, vamos ser bem breve, começa a passar os seus filhos. O coração de Samuel, ao ver o primeiro filho, já diz logo, certamente esse é o ungido do Senhor. E Deus ele fala para Samuel, Samuel, não atente para a aparência nem para a estrutura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor ele vê o coração. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor é aquele que sonda o seu coração. O Senhor é aquele que te conhece.
E Ele sabe tudo que você precisa nessa noite. Então você declare para Ele o que você precisa, porque Ele é poderoso para manifestar a glória dele na sua vida hoje. E Jessé começa a passar os outros filhos, e Deus falando com Samuel: olha, não é esse, tão pouco esse, nem esse. E veio uma coisa em Samuel: passam-se todos pela frente dele. E parece, a palavra, você lendo a palavra, parece que não vai vir mais ninguém. Até o ponto que Samuel diz: ué, Jessé, já acabaram os filhos? Não tem mais ninguém? Como assim? Deus me enviou aqui. Deus ele me trouxe a esse lugar para que da sua casa eu ungisse alguém a rei. E você já fez passar todos. Não tem mais ninguém? E Jessé vai e se lembra de Davi. Ainda tem um no campo. Glória a Deus. Ainda tem aquele que está trabalhando. Ainda tem aquele que está lá cuidando das minhas ovelhas. Chama rápido, porque nós não sentaremos à roda enquanto ele não estiver aqui. E quando Davi chega, eu imagino Davi chegando naquele lugar e encontrando aquele cenário, todos os irmãos dentro de casa, o pai e o profeta. Eu imagino Davi perguntando: o que está acontecendo, pai, aqui? O que houve? E Jessé falando para ele: não, Samuel veio ungir um da nossa casa rei. E nós já havíamos esquecido que você estava lá. E quem será ungido vai ser você, meu filho. Aleluia. Eu imagino Davi imaginando, se fosse um dos seus irmãos que fosse ungido. Parece que Jessé, seu pai, o havia desprezado. Parece que Jessé não fazia questão da presença de Davi ali. Parece que Jessé não se importava se Davi estivesse ali ou não. Não faria diferença para ele. E você imagina um menino jovem passando por uma situação dessa. Ainda que fosse um dos outros que fosse ungido. Eu imagino Davi até falando com seu pai: e se fosse um dos outros, pai? Eu não teria o direito de ver o meu irmão ser ungido? Eu não teria o direito de ver essa maravilha que Deus vai fazer dentro da nossa casa? Talvez, irmãos, você possa estar passando por algum desprezo, sabe? Algum desprezo na sua família. Talvez as pessoas, elas não se importem com você. Talvez a sua opinião de nada vale. Talvez lá na sua escola, no seu curso, na sua faculdade, ninguém se importe com você. Talvez as pessoas, elas tenham se afastado da sua vida. O seu telefone já não toca nem para alguém saber se você vai bem ou se não vai. Talvez você está passando um desprezo no meio dos seus amigos, onde ninguém quer sua presença perto deles. Mas hoje eu tenho uma notícia que vai alegrar o seu coração. Por quê, queridos? O que o homem não vê, nessa noite Deus está vendo. O que o homem não consegue enxergar, nessa noite Deus está enxergando. E Deus está contemplando a sua vida. E nessa noite, querido, você pode abrir a tampa da sua botija, porque nessa noite Deus vai derramar um azeite protetor na sua vida. E a sua vida será transportada com o azeite do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai se apoderar de você desde aqui em diante. Desde hoje em diante, Deus vai se apoderar da sua vida. O Espírito Santo vai se apoderar da sua vida. E todos vão ter que ver o que Deus vai fazer, querido. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus ele marcou um encontro com você nessa noite. Deus ele quer derramar um azeite diferente. Um azeite que vai produzir em você
perseverança, um azeite que vai produzir em você unção, um azeite que vai produzir em você autoridade, um azeite que vai produzir em você, querido, força para prosseguir essa caminhada. Deus não tem te rejeitado, ainda que todos ao seu redor tenham te rejeitado, ainda que todos ao seu redor não façam questão. Deus, Ele está fazendo questão da sua vida hoje. Deus, Ele se importa com você nessa noite. Eu quero rapidamente já ir para a palavra da viúva, sobre a viúva. A Bíblia vai nos falar no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a história de uma viúva. A Bíblia começa nos falando que ela era mulher dos filhos do profeta, mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Ou seja, essa mulher, ela tinha uma família, ela tinha uma casa, ela tinha filhos. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Nós temos a nossa família, nós temos casa, eu tenho esposa, temos filhos. Nós saímos, passeamos. O homem trabalha, traz sustento para dentro de casa. A mulher, ela é dona do lar. Tudo corre bem. Tudo está correndo bem, aparentemente. Está tudo correndo bem. Está tudo bem. Ela tem um homem de Deus na sua casa. Ela tem filhos de Deus na sua casa. Porque o marido dela era filho de profeta. E os seus filhos, profetas também eram. Se o mundo nos diz que filho de peixe, peixinho é, aqui nós vamos dizer que filho de profeta, profeta é. E está tudo bem, aparentemente, na casa dela. Só que de repente, o marido morre. O marido morre. E eu começo a ver aquela mulher totalmente desesperada. Parece que o chão dela caiu. E ela começa a entrar num desespero. Ela começa a entrar numa angústia, numa aflição tão grande. E é claro, você imagina, está tudo bem na sua casa, de repente, alguém vem a falecer. Nosso coração, como é que fica? Tem pessoas que conseguem suportar e outras não. Outras não conseguem. E essa mulher bate um desespero tão grande na vida dela, que ela corre até o profeta. Ela sai correndo até o profeta e fala: olha, profeta, você sabe que o meu marido era homem de Deus. Você sabe que ele era honesto. Você sabe que ele servia a Deus. E agora, os credores estão lá, batendo na minha porta, e querem levar os meus filhos como os seus servos. Ele quer levar os meus filhos. Eu imagino Eliseu naquele momento também, vendo aquela mulher totalmente desesperada. Ele não tinha culpa, mas ele era homem de Deus. Ele era homem de Deus. E ele tinha uma palavra para aquela mulher. Aleluia. E aquela mulher totalmente desesperada vai até ele, falando tudo, jogando tudo nas costas de Eliseu. E Eliseu, ele faz uma pergunta para ela: o que te eu te fazer, mulher? Declara-me o que tu tens em casa. E quando eu estava lendo essa palavra, irmãos, eu me lembro que eu estava em casa e eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, quando Deus, ele inverteu essa pergunta para mim. E nessa noite ele quer inverter essa pergunta para nós também. E Deus, ele falou assim no meu coração: declara-me o que tu tens na minha casa, e eu declararei o que eu vou fazer. Oh, aleluia! Declara-me o que tu tens na minha casa, e eu te declararei o que eu vou fazer.
Queridos, a casa somos nós. Nós somos morada de Deus. Nós somos habitação de Deus. E Deus, Ele te faz essa pergunta nessa noite: declara-me o que tu tens na minha casa. Você é a casa de Deus. Começa a pensar aí o que você tem dentro da sua casa. O que você tem dentro do seu coração nessa noite. O que está se passando contigo nessa noite. Talvez o que você tenha é um coração triste. Só haja tristeza dentro de você. Talvez a luta está tão grande que a única coisa que você consegue é chorar. Chorar. Chorar nos pés do Senhor. Não sai nada da sua boca, mas você chora. Nessa noite, Deus, Ele disse que vai converter todas as suas lágrimas em alegria. Talvez, querido, o que você tenha nessa noite é desespero, angústia dentro de você, insegurança batendo lá dentro, e a única coisa que você tem hoje. Mas Deus quer dizer para você nessa noite que eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu sou o seu socorro bem presente no dia da angústia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede que Ele é poderoso para fazer maravilhas na sua vida. E ela continua. Ele faz essa pergunta para ela. E essa mulher declara para ele: olha, profeta, eu não tenho nada. Nada na minha casa. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. É a única coisa que eu tenho. É uma botija de azeite. Eu vejo essa mulher desprezando o que de mais precioso ela tinha dentro da casa dela naquele momento. Ela já não tinha um marido, a segurança dela já tinha ido por água abaixo. Mas ela tinha o que ela precisava e ela não sabia. Aleluia. Ela nem imaginava que o que ela tinha dentro de casa era o que ia produzir. Era o que ia produzir salvação para a vida dela. Querido, talvez você não tenha nada nessa noite. Não tenha nada. Mas se você chegou aqui, se você conseguiu entrar nesse lugar, é porque você ainda tem uma gotinha de azeite na sua vida. É porque você ainda tem um pouquinho de azeite. Porque se você não tivesse, você não chegava até aqui. Aleluia! E se você chegou aqui é porque você ainda tem reserva. Ainda tem uma reserva. E essa reserva é preciosa demais na mão de Deus. Essa reserva, querida, é tão preciosa que se você tiver ela nessa noite, o azeite vai transbordar. O azeite vai transbordar na sua vida. O azeite da sua botija, querido, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. A história continua e vai nos falar que o profeta, ele pede para ela: olha, já que você tem um pouco de azeite, faça o seguinte: corre até os seus vizinhos, vá até os seus vizinhos e pegue vasos emprestados. Pegue muitos, não poucos, traga eles todos. Depois você entra para sua casa, você fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos e deita o azeite. E eu vejo aquela mulher agora já um pouco mais animada. Eu já vejo ela já com uma nova esperança, porque ela, como vamos dizer, ela aceita a palavra que o profeta diz a ela. Ela respeita a palavra que o profeta diz a ela. E ela corre. Ela vai dentro na sua vizinhança, vai pedindo vaso e vai colocando lá dentro. E depois que ela entra e fecha a porta,
ela começa a deitar aquele azeite, e o azeite começa verdadeiramente a transbordar. E aí eu já começo a ver aquela mulher já desesperada, mas de outra forma, mais desesperada de alegria, porque ela está começando a ver Deus agir, ela está começando a ver a Deus operar. Ela está enchendo o vaso aqui, ela está enchendo outro vaso ali, ela está enchendo outro vaso aqui. Querido, se eu tenho uma palavra profética nessa noite para a sua vida, querido. Enquanto tiver vaso vazio aqui, o azeite não vai parar. Enquanto tiver vaso vazio aqui, o azeite não vai parar. Eu não quero saber se você vai sair daqui meia-noite, 1h da manhã, mas enquanto tiver vaso vazio aqui, o azeite não vai parar. Não vai parar. É necessário que todos saiam daqui cheios, transbordando. Aleluia! O azeite que vai produzir em você algo especial. Que se você entrou aqui nessa noite triste, angustiado, amanhã você vai voltar alegre, cantando o hino da vitória. Porque Deus é Deus. E ela começa a derramar aquele azeite e começa a ver o manifestar da glória de Deus. Até o ponto que ela chega, ela percebe que todos estão cheios. Todos estão cheios. E ela chega para o filho dela e fala: filho, traga-me mais um, porque ainda tem azeite. Traga-me mais um, ainda tem azeite aqui. Eu não posso dispensar esse azeite. Eu não posso deixar esse azeite parar. Esse azeite ele não pode acabar. Traga-me mais um. E o filho dela chega e responde para ela: olha, acabou, mãe. Acabou, todos que tinham aqui já foram cheios. Acabou os vasos. E eu vejo aquela mulher já com semblante alegre, feliz, em ver Deus agir na vida dela, em ver que Deus não esqueceu dela, que em meio à dificuldade que ela estava passando, que em meio à luta que ela estava vivendo, Deus não havia esquecido dela. Amém. E é assim que Deus faz na nossa vida também. Às vezes parece que Deus não está mais olhando para nós. Quantas vezes eu me senti assim? E eu declarei com a minha boca: Senhor, Tu não está me vendo. O Senhor não tem me enxergado. Eu estou aqui padecendo e o Senhor não tem visto. E depois Deus falava: eu tenho te visto. Eu tenho contemplado o teu coração, meu filho. Ainda que você não saiba, mas eu tenho cuidado de você. Se você está de pé hoje, é porque eu cuidei de você. Não foi outra pessoa que cuidou de você, foi eu. Sou eu que te sustento. Sou eu que te guardo debaixo das minhas asas poderosas. Sou eu que te seguro nas palmas das minhas mãos. Sou eu que guardo a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu sou o Deus da tua vida. Creia em mim. E meu coração se alegrava porque eu via Deus falar comigo. Eu vejo aquela mulher já feliz, alegre, e ela sai agora e vai até o profeta. E agora já não é com desespero. Eu imagino até o profeta um pouco receoso quando vê aquela mulher de novo. Porque a primeira vez que ela vai desesperada atrás dele. Olha, meu marido morreu. E eu imagino até ele já um pouco já desesperado, vendo ela chegar. Nossa, será que não aconteceu? Mas ele era profeta, ele sabia que Deus ia fazer. Mas ela chega lá: profeta, o azeite desceu. O azeite transbordou, profeta. Está tudo cheio lá em casa, profeta. Não tem nem mais espaço para botar azeite naquele lugar, profeta. Não tem nem mais lugar para a gente botar azeite. É tanto azeite, profeta, que não tem nem mais lugar. E o profeta dá aquela notícia boa para ela. O que ela queria ouvir. Porque ela estava desesperada. Os credores já estavam ali para pegar seus filhos. Ela não tinha de onde tirar sustento. Ela não tinha de onde tirar R$1 para pagar a dívida que ela tinha com aqueles credores. E o profeta vai lá e dá uma boa notícia para ela: minha filha, agora você vai lá, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Vive do resto. O azeite que eu tenho na tua vida, o azeite que eu tenho para transbordar na sua vida, vai fazer você viver do resto, querido. Não interessa mais o hoje, não interessa mais o amanhã. Se você tiver o meu azeite na sua vida, você vai viver o que eu tenho para você.
dizer, eu falo com minha esposa, se eu pudesse contemplar nessa hora os céus abertos e ver como Deus tem enviado os seus anjos e está lutando com Satanás a favor da minha vida. Eu ia entrar me rastejando nesse lugar. Eu ia botar minha cara no pó, não queria nem saber, eu ia deitar. Eu peço tanto a Deus que faça isso comigo. Porque a gente às vezes não consegue imaginar o poder desse Deus. Nós mesmos limitamos o poder de Deus na nossa vida. Não é Deus que limita o poder dele, somos nós. Porque Deus, ele é educado. Deus, ele só vai fazer na sua vida se você quiser que ele faça. E se você quiser nessa noite, ele vai fazer. Se você quiser nessa noite, ele vai operar um milagre na sua vida. Se você quiser nessa noite, ele vai derramar o azeite poderoso na sua vida. E você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? Posso falar aqui de pé? Querido, você